Do lado republicano, Donald Trump tem sede de vingança para voltar para a Casa Branca depois da derrota nas eleições em 2020. O bilionário venceu com facilidade as primárias desse ano, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e pode encerrar um ciclo que começou lá em 2016. Donald John Trump tem 78 anos. Nascido no Queens, em Nova York, em 14 de junho de 1946, ele é o quarto filho do empresário Frederick Trump e a socialite escocesa Mary Ann MacLeod. Ainda na adolescência, Donald Trump estudou na Academia Militar de Nova York, um internato onde passou 5 anos. Já em 1968, ele se formou em Ciências Econômicas da Universidade da Pensilvânia, passando a trabalhar junto com o pai no ramo imobiliário. 6 anos após a graduação, o jovem empresário herdou o conglomerado de companhias da família, que acabou sendo rebatizado como Trump Organization. Sob suspeitas na justiça americana, o negócio cresceu. Na década de 80, a empresa entrou no ramo de hotéis de luxo e cassinos. Na mesma época, em 1983, a famosa Trump Tower foi inaugurada na Fifth Avenue, o endereço mais valorizado de Nova York. A vida de Donald Trump já era alvo dos tabloides e passou a ser ainda mais destacada em meio à recessão da economia americana nos anos 90. As empresas do bilionário não ficaram imunes à crise, incluindo a Trump Shuttle, uma empresa aérea que acabou sendo vendida para a US Airways. Mas Trump conseguiu reerguer a fortuna e restabelecer a reputação. Já conhecido do público americano pelos concursos de Miss e com participações pontuais em filmes e séries, o empresário virou uma estrela da TV. Em 2004, ele se tornou o apresentador do reality show O Aprendiz. A frase "Você está demitido" se tornou febre entre o público de todo o planeta. Desde que passou a vida pública, Donald Trump se declarava como conservador na economia e política e liberal nos costumes. O nome do empresário sempre ventilava como um eventual candidato à presidência dos Estados Unidos, uma opção que nunca foi descartada. Trump passou por vários partidos políticos. Na década de 80, ele era eleitor registrado do Republicanos, mas chegou a se registrar como democrata em 2001. O retorno em definitivo à sigla vermelha veio em 2012. Apesar de não ter se lançado candidato, ele ganhou projeção para o futuro. A confirmação da primeira corrida eleitoral veio em junho de 2015, como pré-candidato à presidência. O slogan "Make America Great Again", ou "Faça a América Grande Novamente", ganhou as ruas e se tornou um lema reconhecido em todos os lugares. Receber a nomeação do Partido Republicano foi relativamente fácil. Com uma postura dominante nos debates, histórico e falas consideradas controversas, até mesmo pelos próprios correligionários, Trump foi oficializado candidato em julho de 2016. A disputa eleitoral contra a democrata Hillary Clinton foi marcada por discussões e acusações entre os candidatos, além das fake news, um termo até então desconhecido do público. Trump teve quase 3 milhões de votos a menos que a rival, mas venceu com folga no colégio eleitoral, contrariando as previsões de especialistas. Os 4 anos de governo Trump foram considerados turbulentos. O novo presidente foi alvo frequente de polêmicas, com discursos vistos como intolerantes nas questões raciais e religiosas. Donald Trump também fez do Twitter um meio extraoficial de comunicação com a população, com anúncios formais e bate-bocas com líderes estrangeiros. Com uma política protecionista e promessa de menos intervenção nos assuntos internacionais, Trump subiu impostos para produtos importados. O presidente retirou os Estados Unidos de acordos climáticos, chegou a proibir a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana e ampliou as restrições contra a imigração. A pressão de parte da opinião pública, que já era grande, cresceu durante a pandemia de Covid-19. A gestão recebeu críticas por novas declarações polêmicas, enquanto os Estados Unidos eram líderes de mortes e infecções pela doença. Em novembro de 2020, Trump foi derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais. O republicano nunca aceitou o resultado e fez acusações de fraude. Em 6 de janeiro de 2021, Trump convocou apoiadores a irem em direção ao Capitólio no dia da certificação da vitória de Biden. E o comparecimento terminou em um violento protesto com mortos.
O envolvimento no caso é investigado pela Justiça. Ao longo dos 4 anos de mandato, Trump foi alvo de 2 impeachments na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, mas foi absolvido pelo Senado, de maioria republicana. Fora da Casa Branca e contando com um apoio maciço de eleitores devotos, Trump nunca escondeu a ambição de retornar à chefia do executivo americano. Mesmo sendo apontado como culpado pelo resultado ruim do partido nas eleições legislativas de 2022, ele confirmou a pré-candidatura para a disputa deste ano. Mais uma vez, nenhum candidato foi páreo para o empresário, que praticamente passeou nas primárias republicanas e foi oficializado candidato em julho. Apesar disso, os últimos anos também foram marcados por problemas com a justiça. Além das investigações em curso pelo caso do Capitólio, Trump é alvo de uma série de processos nas esferas civil e criminal. Em maio, Donald Trump se tornou o primeiro presidente da história americana condenado criminalmente pela falsificação de registros da Trump Organization e uma tentativa de maquiar pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels, com quem teve um relacionamento extraconjugal. Na esfera civil, em 2023, Trump foi condenado por abuso sexual e difamação contra a jornalista Elizabeth Jane Carroll e condenado a pagar mais de 80 milhões de dólares de indenização. O republicano alega ser vítima de uma perseguição judicial orquestrada pelo Partido Democrata para sujar a sua imagem. Durante um comício em Butler, na Pensilvânia, em julho, o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato a tiros e acabou sendo atingido de raspão na orelha. O atirador, Thomas Matthew Crooks, foi morto no local. 2 dias depois, o senador de Ohio, J.D. Vance, foi confirmado como candidato a vice. Donald Trump prometeu aos apoiadores que a data das eleições deste ano será o dia mais importante da história americana. Resta saber se o 5 de novembro terminará com um retorno do empresário à Casa Branca.